e é por isso que eu vou conversar agora com o analista de mercados, o Aaron Edwards, que fala ao vivo direto dos Estados Unidos. E quero conversar com você, Aaron, a respeito de alguns efeitos, né? Primeiro, a questão macroeconômica, né? Os Estados Unidos têm apresentado números para a expectativa de inflação altos, está em 8,2%, se eu não estiver enganado. Isso mostra que deve continuar subindo taxa de juros. Por outro lado, temos ainda o conflito na Rússia com a Ucrânia, né? A Rússia com essa invasão ucraniana, mas a Ucrânia conseguindo, inclusive, embarcar alguns grãos, voltando a volumes, inclusive, expressivos, além de todos os efeitos, no caso da soja, da colheita americana e o plantio de soja aqui no Brasil. Como que você classifica este momento para os negócios com soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, excelentes colocações e acertou na mosca. Existe o fato que nós estamos com inflação, então inflação causa preços mais elevados. Nós temos visto o mercado trabalhando com um patamar de preços, falando de Chicago, um patamar de preços mais elevados do que de costume historicamente falando. Nós estamos batendo na casa dos $14, que é um preço alto historicamente. Mas o combate a isso é um aumento na taxa de juros. Então, o governo norte-americano, na verdade, todos os governos estão tentando baixar o preço dos alimentos e eles estão com políticas fiscais, políticas monetárias nesse sentido, e alguma hora eles, na minha opinião, vão conseguir dar uma contida nos preços. Por que que não caiu mais? E voltando ao último ponto, a evidência disso é que os fundos, os especuladores estão tirando suas posições compradas da soja, justamente por esse ponto. Por que que não tem caído mais o preço da soja? Porque a safra norte-americana precisava ser uma safra cheia e não foi. Reduziu a produtividade nos Estados Unidos, tanto no relatório de setembro quanto de outubro, e nos últimos 25 anos, toda vez que teve redução em setembro e outubro, não teve um aumento daí para frente. É aquela expressão bad crops get smaller, safras pequenas ficam menores, né? Então, não espero uma recuperação de oferta dos Estados Unidos, estão colhendo, e eu acho que é até mais possível que tenham mais cortes pela frente na oferta norte-americana. Como você falou bem, o plantio no Brasil está indo a todo vapor, está acelerado, isso é ótimo, mas também o mercado está esperando que seja uma safra cheia. Então, qual que é a próxima notícia? Algum susto, algum atraso de plantio por excesso de chuva, alguma preocupação no cultivo, no desenvolvimento da lavoura por alguma seca? Então, qualquer ameaça à safra brasileira ou qualquer corte a mais na safra norte-americana, os estoques mundiais não suportam essas reduções. O quadro fundamentalista está muito apertado e segue muito apertado e precisa de 2 safras cheias para acalmar a oferta e demanda mundial. E para mim, ainda não chegamos nesse ponto. Então, vai ser essa primeira safra cheia do Brasil, depois desse aperto que começa a tranquilizar? Talvez, mas ainda está cedo para definir. Aaron, falando a respeito dessas expectativas, né, principalmente em torno de Brasil, vem plantando bem, chega próxima a 25%, dependendo da fonte aqui, a semeadura da soja em todo o país. Está chovendo bastante, a chuva inclusive nesse momento até atrapalha o cultivo em alguns estados brasileiros, mas o fato é que o mercado já precifica o cenário que tem com uma safra muito boa no Brasil, uma safra legal, uma safra ok nos Estados Unidos, né, que está se confirmando, e mesmo que não se confirmem quebras, a única coisa que pode mudar é caso tenha a especulação ou confirmação de redução de safra no Brasil, porque soja $14 o bushel parece que o mercado já está aceitando bem, e a China, como você havia falado na nossa última conversa, veio comprando muito forte, porque $14 é uma pechincha para eles. Exatamente. Nós estamos com os especuladores vendendo soja, nós estamos com a expectativa de uma safra cheia no Brasil e o preço está grudado, está batendo na porta dos $14. Isso, para mim, mostra e confirma o quadro fundamentalista alto. É aquela história, pode não ser novas altas, mas o piso cada vez mais alto. E esse mercado tem mostrado pisos cada vez mais altos. Isso é um sinal de bastante força no mercado. A palavra de alerta que eu diria é nesse ano, é um pouco diferente de anos anteriores, em que nós tínhamos estoques apertados com inflação. Porque o que tem? Mesmo ainda tendo inflação, a política monetária e a política
de vários governos ao redor do mundo é de tentar conter o preço dos alimentos. Então, assim que tiver certeza que dá para chegar na próxima safra, assim que a oferta de grãos for grande o suficiente para começar a tranquilizar o mercado, nós podemos ter uma queda mais significativa nesse mercado. Então, a palavra de alerta que eu diria não é ficar nesse comodismo de achar que vai ser sempre altista, sempre favorável ao preço. Você tem que ter um plano para você ir vendendo e aproveitar. Tem 2, 3 semanas de seca, o preço dá uma aumentada legal, talvez é um momento interessante de vender. Então, tem que ter um plano para você executar, porque, na minha opinião, assim que tranquilizar o lado da oferta, todo o resto na economia está tentando empurrar o preço para baixo. Aaron, nos Estados Unidos eu lembro que os números, né, os dados que são levantados, tanto pelo Departamento de Agricultura americano, quanto também pelas expedições que são feitas, iniciativa privada, mostram aquilo que está estocado nas fazendas, pelos próprios produtores, e também aquilo que está estocado fora das fazendas. Se eu trazer esse comparativo aqui para o Brasil, nós estamos ainda com tem um pouco de soja, né, eu considero inclusive que é um volume grande de soja estocada no Brasil, fora ou dentro das fazendas, nos armazéns estáticos, e uma quantidade de milho que vai ganhando cada vez mais força. E já estamos pensando numa colheita que vai chegar mais cedo em janeiro. Qual que é o limite para esse produtor aí conseguir continuar especulando? Porque você aponta, né, e outros analistas também apontam que tem que aproveitar um momento, os melhores momentos de preço e ir travando, né, fazendo seus negócios. E continua muito lento esse processo no Brasil. Qual que seria a faixa limite, principalmente para esse produtor brasileiro que tem uma capacidade estática de armazenagem baixa aqui para a quantidade de produção que tem? Muito bem. Eu trabalho ajudando produtores a tomar essa decisão. Então, existe um monte de regrinhas, de dados que ajudam a informar essa decisão de uma forma muito concisa. Mas, a grosso modo, e se alguém tem interesse, pode entrar em contato, mas, a grosso modo, é sempre bom ter algum quando que você vai vender. Então, você tem que ter uma quantidade que você vai vender e você tem que ter um fator limitante de quando. A certo preço eu vendo, até certo mês eu vendo. Quando Chicago chegar a certo preço eu vendo. Então, você tem que ter algum fator que dá certeza que você vai vender, ou eu vou vender até o preço ou até o fim de tal mês. Então, é bom você ter esse freio de mão para você garantir que você não leva toda a tua safra velha para a próxima safra e vai acumulando estoques e perdendo oportunidades de mercado. A grosso modo, tem que pensar quando que a safra chega. Então, a safra de soja grande no Brasil chega primeiro, então os estoques de soja tem que se preocupar mais. A safra maior de soja no Brasil é a safrinha, então você tem um pouco mais de tempo para esse milho armazenado, para você ser um pouco mais paciente antes de começar a ter o risco de estar competindo com a próxima safra. E justamente essa incerteza sobre a safra é o que muitas vezes dá essas boas oportunidades de preço. Então, não é errado você levar a safra velha entrando para a safra nova, mas você tem que ter limites de quando você vai vender. Muito bem, Aaron. E já que falamos, né, citamos milho tantas vezes, o último relatório de oferta e demanda apresentado na última semana pelo Departamento norte-americano de Agricultura, ele mostrou uma situação, né, o volume esperado para a exportação brasileira de milho bastante elevado. Aquilo também já tinha sido mostrado uma semana antes aqui pela Conab e trouxe uma redução na estimativa de exportação de milho dos Estados Unidos. E um outro ponto que eu acho curioso é a expectativa de que a Ucrânia exporte 15 milhões de toneladas de milho, né, que pode até ser possível, né, uma vez que os números que a Ucrânia tem mostrado são até interessantes. Mas a pergunta é, Estados Unidos está tendo algum tipo de redução da sua participação, chamado share, no mercado internacional de milho? Sim, e tem que lembrar a força do dólar. O dólar está extremamente forte. Então, os Estados Unidos até comprou milho brasileiro. Então, a discrepância de preço e o cenário apertado aqui nos Estados Unidos até fez os Estados Unidos buscar milho no Brasil para trazer para cá.
Com o dólar forte e com os estoques apertados, o mercado doméstico está tentando absorver mais milho aqui nos Estados Unidos. Também estamos com problema de fluxo com o rio Mississippi, que está atrapalhando um pouquinho as exportações. Então, para o Brasil, isso é uma notícia boa, que o Brasil deve ganhar espaço na exportação de milho para esse ano, pelo menos, talvez mais para o futuro. Mas para os Estados Unidos, eu imagino que essa notícia vai ser traduzida em gradativamente começar a aumentar os estoques de milho por aqui. Mas, por enquanto, o cenário ainda está muito apertado, tanto que está trazendo milho do Brasil. Então, eu vejo força ainda no preço físico aqui nos Estados Unidos e precisa de uma próxima safra boa aqui antes de começarmos a reconstruir esses estoques domésticos dos Estados Unidos, na minha opinião.